Boa tarde, telespectadores da TV Mundo Maior. Estamos aqui novamente com o programa Novamente na TV. E nós estamos aqui neste programa que está sendo gravado, ele não é ao vivo. É uma pena a gente não poder conversar com vocês diretamente, mas quem tiver alguma dúvida, alguma vontade de explanar alguma ideia, pode registrar a sua ideia e semana que vem, que vai ser um programa ao vivo, nós vamos estar podendo responder as perguntas desse programa. E o que nós resolvemos para este programa? Depois desses dois últimos programas em que nós explanamos o para quê, ou a fundamentação do para quê do programa, ou como que vai funcionar o programa, eu vou fazer um resuminho. Eu falo até brincando que é um resumo monstro, né? Porque a gente vai resumir e não sai tão pequeno assim, para a gente poder entender, já que no próximo programa nós vamos já entrar falando dos capítulos do Evangelho propriamente dito, lembrando que os capítulos seguem uma sequência pedagógica e não uma sequência cronológica das experiências da vida de Jesus, né? O não respeitar a cronologia é a gente não estar usando as regras da teologia, que fala que se vai falar da vida de Jesus, tem que falar na sequência em que ocorreram os fatos na vida de Jesus. Isso segundo as igrejas, segundo a teologia, é assim que tem que se falar de Jesus. Porém, nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo exatamente por isso, porque ele não respeita as regras da teologia. Essa regra é chamada hermenêutica, né, que é a sequência dos fatos, para respeitar as regras psicopedagógicas, ou seja, do aprendizado de quem está estudando o Evangelho. Nesse sentido, é uma abertura maior ainda para que o leigo em religião possa compreender os ensinamentos de Jesus sem precisar ter formação teológica e principalmente não precisa ter uma postura dogmática, ou seja, aceitar aquilo como pronto, como uma verdade, sem que a sua razão consiga compreender, sem que a sua razão te dê o aval daquilo que você está aprendendo. Por isso, toda aquela fundamentação dos dois últimos programas, em que nós usamos o número 4, que são as 4 energias que existem no mundo, vamos dizer assim, em função deste número representar a completude, né? O número 3 significa perfeição. Por isso que nas religiões, ou mesmo no catolicismo, se fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O número 4, que representaria a completude e não a perfeição, nos faz pensar o quê? Que ser completo é muito mais amplo do que ser perfeito. Porque para mim ser perfeito, eu tenho que pegar aquelas coisas que eu não sei fazer ainda e jogar para cima de alguém. Nas igrejas, normalmente, aquilo que a gente não sabe fazer ou que é um defeito nosso, a culpa fica para o demônio. Então o número 4 é o demônio. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o demônio. No meio espírita, a gente fala que é Deus, Espírito, matéria e a experiência do Espírito na matéria, que é a encarnação. Que pode até a gente pensar que quando você está encarnado, você está sofrendo as tentações da encarnação. Na realidade, não tem nada de tentador, né, nas encarnações, só tem o que é bom para o desenvolvimento das nossas habilidades afetivas, intelectuais e também conativas, de maneira que no planeta Terra, o que fica a nossa escolha não é aonde nós queremos chegar, mas que caminho que nós queremos seguir. E essa é a liberdade de escolha, ou seja, a liberdade de escolha é de meios e não de fins. A finalidade sempre é chegar até Deus. Ou seja, por isso que muitas pessoas acham que para chegar até Deus tem que ser perfeito. Não, nós temos que ser completos, ou seja, sempre tem alguma coisa nova para aprender. Por isso o número 4, tá? Por isso nós dividimos aqui a transição dos mundos, lá no segundo programa que nós falamos sobre isso. Por isso que existem mundos primitivos, existe o mundo de expiação e provas, o de regeneração e os mundos perfeitos. E a gente até colocou cores, né? O primitivo tem a ver com o vermelho, que nos lembra um pouco o nosso centro de força básico, né? O mundo de expiação e provas já tem a cor verde, que tem a ver um pouco mais com os nossos sentimentos. O de regeneração já é a compreensão dos nossos sentimentos, e a cor amarela significaria a integração disso tudo, ou seja, um ser completo, biopsicossocial e espiritual completo. Essa transição dos mundos, ela é possível e, portanto,
quase obrigatória para o nosso processo de evolução espiritual individual. Por que eu digo quase que obrigatória? Porque Deus não nos obriga a nada, tudo é sugerido, você pode fazer aquilo que Ele for decidido fazer, o que você decidir fazer. No entanto, não se esqueça, a liberdade é só de meios, né? Não é de finalidade. Tá? A finalidade é chegar até Deus. Depois nós falamos aí sobre que essas cores representam o fogo, a terra, a ar e a água, né? Lembrando que o primeiro elemento que surgiu no planeta foi o fogo, depois ele esfriou e apareceu o elemento terra, dos gases desse esfriamento que surgiu o ar, e da condensação desse ar é que surgiu o elemento água, que é o elemento predominante do planeta, já que é através da água que nós elaboramos nossos sentimentos e as nossas emoções. A gente renasce da água, né? É batismo da água, né? Então, lembrando que o nosso aspecto, então, do ponto de vista de seres humanos, qual é a relação com o planeta que tem essa sua parte, fogo, terra, ar e água? É o biológico, o psicológico, o social e o espiritual. Nós conversamos isso no nosso segundo programa. E nós entendemos que num mundo como o nosso, em que nós estamos tendo que enfrentar os nossos demônios, ou seja, olhar, ter a tentação de estar usando a carne como uma alavanca para o nosso crescimento espiritual. Então, o que é que vai nos tentar? Na realidade, não é tentação, é oportunidade, é possibilidade de aprendizado diante dos estímulos que podem ser muito diferentes. Aliás, eles sempre são diferentes, porque se você recebe o mesmo estímulo, você vai aprender sempre a mesma coisa. Por isso que no mundo de expiação e provas, o que mais impera na gente são as emoções. No mundo primitivo, nós temos apenas os instintos, né? Então, o que é um instinto? É de fome, né? Um instinto do frio, né? Essas coisas que faz a gente buscar a sobrevivência. É instintivo, é animal. Depois, no mundo de expiação e provas, um pouquinho mais consciente, a gente quer começar a aprender, através dos relacionamentos, lidar com as emoções, que é o mundo de expiação e provas. Então, quais são as emoções que nos tentam, vamos dizer assim, tentam fazer o quê? Com que a gente aprenda a conviver com coisas, pessoas e lugares. Uma das emoções mais comuns que tem a ver com o nosso instinto é a raiva. Quando nós sentimos raiva, existe a possibilidade de a gente sentir raiva de alguém que a gente gosta. Ter raiva de quem a gente gosta dá culpa, certo? A partir do momento que você se sente culpado por ter feito algo, ter expressado a sua raiva, também vem o medo. Por quê? Porque se eu tenho o direito de expressar a raiva, os outros também têm em relação a mim. E aí eu fico tendo aquela necessidade de ter o poder. Ou seja, se eu controlar as pessoas, eu não vou ter medo delas. Porém, no que eu consigo até controlar por um tempo, depois não dá mais para controlar. Por quê? Porque todos nós somos livres. E aí fecha o ciclo. Como eu não consegui controlar, me dá raiva. E se me der raiva, aí você fecha o ciclo, que é o ciclo das neuroses, que acontece no mundo de expiação e provas. Aí a gente podia pensar, como a gente já falou, que no mundo de expiação e provas, então nós temos que acabar com as neuroses? Não. Nós temos que viver bem as neuroses. Esse ciclo só é neurótico quando eu não consigo aprender nada com ele. Ou seja, quando eu teimo, quando eu não me permito uma maneira diferente de fazer as coisas. Então, no mundo de expiação e provas, como nós muitas vezes ainda não temos consciência total do para que nós estamos aqui, e muitas vezes a cabeça da gente fica confusa em função de uma série de vieses religiosos que acabam acontecendo nas nossas existências, nossas encarnações, a gente vai realmente se neurotizando. Ou a gente fica totalmente consumido pela raiva, né? Ou a gente fica totalmente consumido pela culpa, ou consumido pelo medo, ou pela necessidade do poder. E a gente fica, às vezes, encarnações inteiras ciclando. Uma encarnação inteira raivoso, uma encarnação inteira culpado, uma encarnação inteira com medo, uma encarnação inteira com necessidade de estar no poder. Como nós não temos consciência total para decidir o que nós vamos fazer, por isso que os nossos mentores nos dizem o que nós temos que fazer. E muitas vezes as encarnações são feitas de maneira compulsória.
Por isso que, como eu não sei para que serve e eu estou sendo obrigado a fazer, eu estou espiando. É como se eu estivesse pagando por alguma coisa, porque eu não compreendo. Mais ou menos quando você se sente obrigado a repetir o ano na escola, apesar de você achar que foi bem, mas a pessoa pede para você repetir e você fica achando que repetir o ano é castigo, né? E aí se você se rebela contra isso, é quando você então está espiando. Tá? Quando você se submete a isso, mas ainda é desconfortável, é não querendo fazer, melhor seria não estar passando por isso, então a gente chama de prova, né? Então você vai provar que você está aprendendo e vai aprender através dessa experiência. Por isso que a gente chama que nós estamos saindo, nós estamos num mundo de transição, como nós comentamos já nos outros programas, entre o mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Nós ainda vamos continuar tendo as mesmas emoções. Vamos continuar tendo raiva, vamos continuar tendo culpa, medo e necessidade do controle. Porém, nós vamos estar conscientes do que é que nós estamos fazendo. E aí, nós vamos poder tirar proveito melhor das coisas, das pessoas, dos lugares, das situações, com uma visão de aprendizado, sem estar revoltado e muito menos negando o processo. No mundo de regeneração, a gente quer passar pelas situações e quer tirar o melhor proveito. Por isso que é importante sempre manter o que nós chamamos que é os princípios básicos, que continua sendo o número 4. Né? Honestidade para admitir que você não sabe tudo, mente aberta para aprender coisas diferentes, boa vontade para fazer diferente e se contrariar e fazer um inventário diário, ou seja, se inventariar diariamente o que é que eu ainda tenho para aprender. Nós estamos indo para o nosso intervalo e a gente volta já já.